Bom, faremos então hoje o encerramento da reflexão do livro Vida e Sexo de Emmanuel. Faremos essa leitura comentada dos 3 últimos capítulos e partiremos para o próximo Missionários da Luz, trabalhar mais o enfoque daqueles que têm um compromisso com a mediunidade. Portanto, sábado que vem estaremos estudando Missionário da Luz. É um livro, claro que muito mais pessoalmente destinado. Oi, tudo bem, Alice? Tudo bom? Cíntia. Mas como eu estava falando, nós terminamos hoje o livro Vida e Sexo de Emmanuel, e na sequência faremos também uma leitura comentada do livro Missionários da Luz. Hoje, nos 3 últimos capítulos, fazendo o nosso comentário, nós provamos exatamente, ao encerrar, mostrar que Emmanuel, nesta obra que não é muito conhecida, inclusive no meio espírita, ele não propõe nenhum tipo de coerção, de proibições, de temas do qual ele utilizou em algum momento qualquer tipo de preconceito. Ele foi muito realista, muito verdadeiro, muito seguro naquilo que ele trouxe para nós, tendo como base de todos os seus argumentos a questão da reencarnação, para explicar os nossos conflitos sexuais, nossos conflitos familiares, nosso conflito conosco, em estar lidando com essa força poderosa que é a força da nossa energia sexual. Hoje eu vou falar sobre carga erótica, que é o 24º, no 25º e no 26º terminamos então o livro, ok? Ok, Alice. Então vamos lá, ele diz o seguinte, ele vai trazer o item 11 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E neste item 11 transcreve-se o seguinte: 2 sistemas se defrontam, a dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. 2 violências quase tão insensatas uma contra a outra. Ao lado desses 2 grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos exatamente no gozar. Onde, então, a sabedoria, pergunta Allan Kardec, e o Espírito respondendo, onde então a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre corpo e alma, dizendo-lhes que, por serem necessárias uma ao outro, importa cuidar tanto do espírito quanto do corpo. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos, e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas formas por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o, esse meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então, em nome de uma suposta pureza, deixa eu aqui colocar
de uma suposta pureza, as pessoas maceram, destroem, rejeitam, né, desprezam o próprio corpo, como se o corpo fosse o responsável pelos desequilíbrios na área da sexualidade, ou do sensualismo, ou dos prazeres sexuais. E não é. O corpo precisa estar a serviço da alma. E a alma precisa ter, por um processo de renúncia, de disciplina, de esforço continuado, ter um controle sobre as tendências também animais em que o corpo, de alguma forma, interfere. Porque o corpo que nós temos, nós possuímos o corpo físico, é um corpo profundamente animal. Nós somos de origem animal. O ser humano, ele é um animal racional. Mas, queira ou não queira, nós somos animais no campo da racionalidade. Obviamente, o que o Emmanuel analisa sobre esse item analisado aqui do Evangelho segundo o Espiritismo? A energia sexual, exprimindo amor em expansão incessante, nasce nas profundezas da vida, orientando os processos da evolução. Então ele já começa a colocar como se a energia sexual não é uma coisa tóxica, a energia sexual não é uma coisa suja, a energia sexual, pelo contrário, é a expressão do amor em expansão incessante, onde nasce nas profundezas da própria vida. A vida é amor. E a energia sexual, exprimindo esse amor, se expande permanentemente pelo universo. Toda criatura consciente traz consigo devidamente estratificada a herança incomensurável das experiências sexuais vividas nos reinos inferiores da natureza. Isso equivale a afirmar com Emmanuel de que nós trazemos uma carga de experiência nas energias da nossa sexualidade muito ligada a essa nossa herança do passado em reinos inferiores ao reino humano, ou em reinos inferiores à racionalidade. Então nós trazemos isso na nossa história também, nós trazemos as experiências instintivas da sexualidade quando nós estagiamos como inteligências ou princípios inteligentes nesses reinos inferiores. Considerando essa realidade, já que nós trazemos essas heranças incomensuráveis dessas experiências sexuais de reinos inferiores, como ele diz, de existência a existência, de lição em lição, de passo em passo, por séculos de séculos, na esfera animal, a individualidade erguida à razão, ou seja, quando nós chegamos à humanidade, surpreende em si mesma todo um mundo de impulsos genésicos por educar e ajustar as leis superiores que governam a vida. Então, quando nós chegamos na condição humana, chegamos na condição de simples e ignorante, mas agora como indivíduos. Então, a nossa condição individual, ou seja, a individualidade erguida, a capacidade de raciocinar, já começamos a ter consciência, nós, em algum momento, embora a nossa ignorância, a nossa simplicidade, possamos realmente ficar em surpresa diante desses impulsos sexuais, né, por educar, para se ajustar às leis superiores que governam a vida agora no mundo racional. A princípio, exposto aos lances adversos das aventuras poligâmicas, porque no mundo animal não existe uma consciência de uma lei em um processo de manter uma organização vigente no mundo irracional da monogamia, embora nós percebamos em alguns momentos, em alguns animais, essa tendência de uma fidelidade monogâmica, mas não é do mundo animal. Na realidade, são aventuras poligâmicas. Nós avançamos na condição humana, né, de ensinamento a ensinamento para a nossa própria instalação na monogamia, reconhecendo a necessidade de segurança e equilíbrio em matéria de amor. Mais uma afirmação de Emmanuel mostrando para nós que a poligamia é uma tendência humana muito ligada ao subhumano, muito ligada às nossas condições irracionais. Porque para que haja instalação na monogamia, o reconhecimento da necessidade da segurança e do equilíbrio no campo afetivo, nós precisamos exatamente buscar pela disciplina na monogamia esse equilíbrio e a nossa segurança. No entanto, ainda aí é impelido naturalmente a carregar o fardo de estímulos sexuais, muitas vezes destrambelhados, que lhes enxameiam no sentimento,
reclamando educação e sublimação. Então, mais um detalhe em relação a esses fardos pesados dos estímulos no campo da sexualidade, da erótica, que trazemos dos mundos animalizados ainda, e muitas vezes em desequilíbrio, ele chama de destrambelhado, né? Enxameando, né, o nosso sentimento, que reclama, que pede, que nos convida a uma educação para a sublimação. Depreende-se disso que toda criatura na Terra, toda sem exceção, transporta em si determinada taxa de carga erótica, de que em verdade não se libertará unicamente ao preço de palavras ou de votos brilhantes. Todavia, à custa de experiência, aí sim nós vamos nos libertar dessa carga erotizante animalizada, mas com exatamente muita experiência, muito trabalho, de vez que os instintos e paixões são energias e estados inerentes à alma de cada um, que as leis da criação não destroem, e sim auxiliam cada pessoa a transformar e elevar no rumo da perfeição. Em outras palavras, tem pessoas, o meu instinto da erótica, o meu instinto sexual me atrapalha, que coisa horrível, é um lixo, eu trago um lixo dentro de mim, eu trago impureza dentro de mim, que é uma formação totalmente equivocada, porque na realidade as energias sexuais, a carga sexual que nós trazemos, é para que nós, não é para que Deus ou a vida ou as leis de Deus destruam, pelo contrário, elas nos auxiliam a transformar através de um esforço continuado, disciplinado, paciente, para elevarmos rumo à perfeição. É uma força poderosíssima que vai nos levar à perfeição e não destruirmos para nós não podermos nos contaminar, não pecar, não é nada disso. A carga erótica é uma força poderosa quando, sobretudo, quando disciplinada, para que possamos realmente rumar-nos à nossa relativa perfeição com essa força também, tanto a força mental como a força da sexualidade. Fácil é entender, portanto, que do erotismo como fator de magnetismo sexual humano na romagem terrestre, seja em se tratando de espíritos encarnados ou desencarnados na comunidade planetária, não partilham tão somente as inteligências que já se angelizaram em maioria absoluta, ou melhor, em minoria absoluta no plano físico, mas também aqueles irmãos da humanidade provisoriamente internados nas celas da idiotia, por força de lides expiatórias, abraçadas ou requisitadas por eles próprios antes do berço eterno. São dois extremos, né? Aqueles que já estão numa condição muito superior, já disciplinada, uma comunidade, embora em minoria absoluta no plano físico reencarnado, alguns deles, que conseguem realmente sublimar e viver uma vida ilibada, em que a carga sexual, a carga erótica não perturba em nada, porque já são espíritos bastante elevados, mas existem aqueles que chegam a estar numa condição, inclusive, de idiotia, nas celas da idiotia, como ele diz, né? Os espíritos sublimados se atraem uns aos outros por laços de amor, considerado divino, por enquanto, inabordáveis a nós outros. Seres em laboriosas escalas evolutivas e que compartilhamos das tendências e aspirações, dificuldades e provas do gênero humano. Então nós, nas condições que estamos hoje, entender essa atração de espíritos sublimados, né? Através dos verdadeiros laços do amor, do qual a sexualidade é considerada também, muitas vezes nós não conseguimos abordar de uma forma até racional, porque nós estamos numa escala evolutiva muito inferior a esses seres sublimados, embora encarnados e trabalhando a sua carga sexual de uma forma extremamente elevada. E aqueles companheiros temporariamente bloqueados por cérebros deficientes, por cérebros obtusos, que atravessam períodos mais ou menos longos de silêncios emocionados, destinados às reparações, a reajustes, quase sempre solicitados por ele mesmo. Então, quando ele vai no extremo dos seres humanos, embora encarnados, mas sublimados já no campo sexual, existem aqueles que, por desvios excessivos no campo da carga sexual, eles acabam reencarnando e atravessando períodos mais ou menos longos, né, com bloqueios pelo próprio cérebro em desarranjo, do qual eles próprios pedem para que venham, para que se limitem, para que eles possam aos poucos ir sublimando essa energia.
não é destruindo a energia, mas num corpo incapaz de manifestar uma energia que foi destrambelhada em vidas anteriores. Repetimos, já que se sentenciam a entraves e inibições, são esses seres deficientes, no campo de exteriorização da mente, através dos quais refazem atitudes e recondicionam impulsos afetivos em preciosas tomadas e retomadas de consciência. À vista disso que ele está falando, é fácil reconhecer que toda criatura humana, sempre nascida e renascida sob o patrocínio do sexo, carrega consigo ou traz consigo determinada carga de impulsos eróticos, que a própria criatura aprende gradualmente a orientar para o bem e a valorizar para a vida. Agora, será que diante do sexo nós estamos diante de um câncer, diante do sexo, da nossa sexualidade, nós estamos com aquilo que Deus não deveria colocar, dar-nos, ou que nós teríamos que possuir para evoluirmos, chegarmos à perfeição? Claro que não. A sexualidade, na sua compreensão, ela precisa ser trabalhada para que gradualmente seja sublimada, essa força poderosa da sexualidade. É a força mental e a força sexual. Então ele diz com todas as palavras, com todas as letras, diante do sexo, não nos achamos de nenhum modo à frente de um despenhadeiro para as trevas. Então, diante da nossa sexualidade, nós não estamos diante de um abismo para o nosso sofrimento, não. Mas, na realidade, à frente da sexualidade, ele diz, a sexualidade é uma fonte viva das energias que a sabedoria do universo situou o laboratório das formas físicas. Porque se não fosse a sexualidade, não fosse as cargas sexuais, não fosse exatamente por esse processo naturalíssimos, né, para a procriação, não haveria nem sequer a lei da reencarnação. Então a sexualidade é extremamente importante para o nosso processo evolutivo, considerando inclusive esse laboratório de formas físicas, do qual a sexualidade é um elemento importantíssimo para o processo de atração entre os seres. E a usina dos estímulos espirituais mais intensos para a execução das tarefas que nós abraçamos, em regime de colaboração mútua, visando ao rendimento do progresso e do aperfeiçoamento entre os homens. Cada homem, cada mulher, que ainda não se angelizou, ou que não se encontre em processo de bloqueio das possibilidades criativas, que são os deficientes no campo da mente, os que ele usa o termo que estão na idiotia, né? No corpo ou na alma, traz evidentemente maior ou menor percentagem de anseios sexuais a se expressarem por sede de apoio afetivo. Isso é muito natural. Qualquer ser humano, homem ou mulher, né, embora não angelizados, não sublimados, como nós falamos daqueles que estão num nível de amor que nós não entendemos ainda muito bem em face da nossa inferioridade, mas eles estão de alguma forma diante de um processo natural que se expressam por sede de apoio afetivo. A sexualidade, ela faz-nos atrair-nos uns aos outros para que haja esse apoio afetivo, para que uma pessoa que se atrai a outra no campo da sexualidade, eles possam mutuamente trocar energias magnéticas, eletromagnéticas, com respeito absoluto de um pelo outro, na fidelidade do compromisso afetivo abraçado, para que realmente possa, nesse apoio, crescerem juntos, né? Essa é a meta, esse o ideal. E é, claramente, nas lavouras da experiência, no campo da sexualidade, errando e acertando, e tornando a errar, para acertar com mais segurança, que cada um de nós conseguirá sublimar os sentimentos que nos são próprios, de modo a erguer-nos, em definitivo, para a conquista da felicidade celestial e do amor universal. Então, diante da sexualidade, nós não estamos diante de uma maldição, diante da nossa carga erótica, da nossa sexualidade, nós não estamos diante de um abismo destruidor, não. Nós estamos diante de uma energia poderosa, do qual, à medida em que eu vou ampliando a minha consciência de como utilizar essa energia, eu começo realmente a canalizá-la dentro do processo de atração natural dessas energias sexuais, para que eu possa encontrar naquela relação afetiva com a pessoa eleita,
exatamente um potencial de apoio e fortalecimento para a minha evolução rumo à pura e eterna felicidade, como consta no Livro dos Espíritos, qual para todos nós estamos destinados. Agora ele vai falar sobre sexo e religião no penúltimo capítulo. A pergunta que ele vai buscar está no Livro dos Espíritos, na 166. O Kardec perguntou: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida física acabar de depurar-se? Então, eu desencarno, eu sou ainda uma pessoa muito imperfeita, muito impura. Como é que então vai acontecer, né? Se eu não conseguir me depurar, como é que eu vou me depurar? Resposta dos Espíritos: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, nós reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos novamente, desencarnamos quantas vezes forem necessárias. Milhares de vezes se forem necessárias, milhões de vezes forem necessárias, porque nós temos necessidade da reencarnação. É o que ele está dizendo como resposta, os Espíritos, né? Sofrendo a prova de uma nova existência para que nós possamos ir nos depurando. Agora, como é que nós realizamos essa nova existência? Volta ou insiste Kardec. Será pela sua transformação como espírito, essa nova existência? Ainda pergunta Allan Kardec. E os Espíritos disseram para Kardec: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal, da reencarnação. Não há possibilidade de uma depuração para chegarmos à pura e eterna felicidade sem múltiplas e múltiplas e múltiplas reencarnações, com várias experiências, inclusive e sobretudo no campo da sexualidade, errando, acertando, voltando a errar para levantar com mais segurança, continuando a caminhada, sabendo que essa energia poderosa da sexualidade não é um abismo me convidando para me precipitar a um sofrimento, pelo contrário, é um convite para ir me sublimando, com quantas encarnações forem necessárias. Diz Emmanuel: dar-se-á o fato de se isentar alguém dos impulsos e inquietações sexuais simplesmente por haver assumido compromisso de natureza religiosa. Ele faz uma afirmação: será que, já que eu preciso de várias encarnações, de repente eu vou me tornar um padre, um sacerdote qualquer, um religioso, aí eu faço o voto de castidade, não tenho contato sexual, não vou casar, etc. Aí isso vai fazer com que eu me depure, me torne espírito puro? Absolutamente não, com todas as palavras. Não. Não existe essa possibilidade, até pela nossa história lá, né, dos reinos inferiores. Então não adianta, eu posso fazer o voto de qualquer religião, usar qualquer tipo de paramento, como se fosse puro, sou absolutamente puro, não toco em mulher, não toco em homem, porque eu sou freiro, eu sou padre, eu sou isso, sou aquilo. Isso não quer dizer absolutamente nada em vários aspectos. Pode dizer em alguma coisa, mas não em tudo. É o que ele está dizendo para nós. A criatura que abraça encargos dessa ordem religiosa está procurando ou aceitando para si mesma aguilhões regeneradores ou educativos. O que são aguilhões? São esporas. Aguilhões é exatamente aquela coisa pontiaguda que incomoda, né? Então aguilhão é isso. De vez que ordenações e providências de caráter externo ou religioso não transfiguram milagrosamente o mundo íntimo. Então a pessoa está lá, é religiosa, é o representante de Deus supostamente, né? Todos nós somos representantes de Deus, não precisa ter de uma ou outra religião. Qualquer ser humano é representante de Deus porque nós somos criaturas de Deus. Mas então ela está nessa religião e acha que por esses votos, por se afastar da comunhão sexual, ele vai evoluir para se purificar muito mais rapidamente. Lê do engano, isso é o mais puro engano, como diz Emmanuel. Ordenações e providências de caráter religioso externo não transfiguram milagrosamente o mundo íntimo da sexualidade, mas não muda mesmo. As realizações da fé, por isso mesmo, se concretizam à base de perseverantes lutas da alma de si para consigo. Ninguém se burila de um dia para outro, ninguém se burila de uma encarnação para outra com facilidade. O burilamento, há quantos milhões e milhões de anos nós temos de nossa existência para chegar hoje onde nós chegamos? Mas foram muitos milhões de anos para trás aí para chegar ao que nós chegamos hoje. Não é do dia para a noite que nós vamos. E olha o tamanho que nós chegamos, em termos moral e intelectual, e o que nós temos que caminhar ainda. Então não se burila no campo da sexualidade sobre o dia, de um dia para outro, um ser humano. De que modo alienar condições inerentes da própria vida do espírito, que é a sexualidade,
acalentados no curso das eras tão somente com afirmativas verbais. Eu prometo não ter família, eu prometo não ter contato sexual com pessoa do sexo oposto, eu prometo meu voto de castidade, eu prometo isso, eu prometo meu celibato. Como se isso verdadeiramente fosse um processo de um impulso extremamente arrojado de uma purificação no campo sexual. Mas não é mesmo, eu digo com todas as letras, não é mesmo. É só máscara. No fundo, máscara é o ego mascarado, que é a repressão do ego evidente. Né? E entendendo que as leis do universo não destroem o instinto da sexualidade, mas transformam em razão e angelitude, na passagem dos milênios, dos ervos, pelos mecanismos da sublimação, de que forma exigir a extinção dos estímulos genésicos em alguém, tão só porque esse alguém se consagre ao serviço divino de uma religião, de uma fé, de um sacerdócio. Como é que vamos dizer essa extinção? Esse estímulo vai continuar ali com muita força. É um vulcão que vai estar ali. Ele pode estar aparentando que ele é puro, mas não é. Dentro, ele puro que eu digo assim, mas que ele não tem essas energias. Ele tem em profusão, em grande quantidade. A verdade é essa. Quando esses mesmos estímulos são ingredientes da vida e da evolução, criados pela mesma providência divina para a sustentação e para a elevação de todos os seres. Então, Deus é que nos deu a sexualidade. Então, a sexualidade, ela não é uma coisa negativa nem para ser reprimida de uma forma equivocada de eu me sublimar, me angelizar, apenas porque eu fiz alguns votos sacerdotais, alguns votos verbais, mas trazendo todo um conflito dentro de mim que ainda precisam ser trabalhados com muitas vezes, muitas encarnações. Compreendida a inaliabilidade, então quando você fala inalienabilidade, ou seja, dos problemas sexuais, nas individualidades representativas das ideias religiosas do mundo, é mais do que razoável considerar que essas individualidades, esses sacerdotes, esses religiosos, em grande maioria, solicitaram para si próprias os controles de feição moral a que se transitoriamente se vinculam no objetivo, no tentame de extraírem deles o proveito máximo em favor de si próprios. Então é um processo de disciplina. Pode ser que eles escolham isso para se disciplinar. Então agora eu não quero ter família e tal, mas para um processo de disciplina. Porque se for por repressão, está no caminho errado. Mas por disciplina é interessante, né? A busca da castidade, do celibato, como disciplina, mas não como processo de purificação, disciplina para si mesmo. Isso não vai purificar ninguém, vai apenas disciplinar, porque na próxima encarnação ele tem a sua família normal e dentro do ciclo normal que Deus dota todo ser humano de sexualidade para o processo procriativos em outras encarnações. Efetivamente, espíritos superiores e já erguidos a notáveis campos de elevação, unicamente por amor e sacrifício, tomam assento nas organizações religiosas, algumas vezes aconteceu isso, né, da Terra, volvendo a reencarnação em atividades socorristas nas quais impulsionam o progresso de seus irmãos. Aconteceu o caso de celibato, um São Francisco de Assis, não casou. Né? O Santo Agostinho, embora tenha levado uma vida devassa antes da sua transformação, quando se transformou ele viveu uma vida casta. Mas não somente isso, existem vários religiosos de envergadura muito notável, muito elevada, né? Em que por sacrifício, por amor, por disciplina, né? Eles reencarnaram, muitos deles na própria religião, para nos convidar ou nos impulsionar a um progresso no campo do amor. Mas ali não foi uma obrigatoriedade, eles vêm porque já sublimaram a sexualidade, então eles vêm, mesmo no meio religioso, não precisam casar, porque eles não têm nesse momento essa necessidade, tem outro compromisso que é impulsionar maior número de pessoas para a sua própria espiritualização. Esses missionários do devotamento vibram em faixas de amor sublime, quase sempre inacessível à compreensão dos seus contemporâneos, que pouca gente compreendeu um Francisco de Assis. Muitos fizeram voto de castidade, mas por obrigatoriedade, apenas para imitar. Mas Francisco de Assis não tem que ser imitado. Modelado sim, imitado não. Imitado é plágio. Não precisa plágio é absurdo, né? Agora, ele pode ser uma referência boa, do qual ele se afastou por deliberação e por sua extrema evolução espiritual, ele se afastou do contato sexual para viver exatamente, criou aquela ordem maravilhosa, se dedicando às pessoas necessitadas.
Mas ele. Francisco de Assis era Francisco de Assis. Muitos dos seus seguidores, não adianta imitá-lo que não vão chegar ao estágio que ele está. Precisa ser por consciência, por disciplina, para que possa chegar ao estágio de um Francisco de Assis. Não ocorre análoga circunstância entre aqueles outros que renascem sob regime disciplinar, requisitados por eles contra eles mesmos. De vez que grande número desses obreiros das ideias religiosas, reencarnados em condições de prova, demonstram dificuldades e inibições múltiplas no corpo e na mente, considerando a sua sexualidade. Quando não, sofrem exagerada tendência aos desvarios sexuais, tendências essas que habitualmente os mantêm recolhidos ao medo de qualquer expansão afetiva. Há muitos desequilíbrios nos meios religiosos, nos meios sacerdotais, porque, de alguma forma ou de outra, eles não têm uma estatura de um Francisco de Assis e de outro, né, o São Bento e outros da igreja que realmente foram pessoas elevadas. São pessoas que apenas estão querendo imitar, né, aqueles seus mitos, né? Mas só tem que são bem inferiores, então traz toda uma tendência e habitualmente eles procuram se esconder com medo, né, da expansão afetiva, foge da expansão afetiva como se estivesse purificando. Não estão. Estão apenas esmagando uma energia poderosa da sexualidade, do qual eles poderiam canalizar de uma forma efetivamente inteligente para se tornarem até muito mais criativos na arte, na ciência, na própria religião. Mas a imposição, com todo o respeito que nós temos e devemos ter, mas os noticiários estão aí o tempo todo mostrando o que acontece em determinadas religiões poderosas do mundo ocidental, aqueles seus representantes, aqueles sacerdotes, quantas denúncias de pedofilias, quantas denúncias de desequilíbrio no campo da homossexualidade, ou até mesmo de aventuras extraconjugais, né, sacerdotes destruindo lares, né, traindo, né, fazendo as esposas traírem seus maridos. Então eles estão apenas disfarçados ali, mas toda uma carga, toda uma tendência, né, exagerada tendência aos desvarios no campo sexual. Só mantém uma fachada de pureza. Muitos sacerdotes destruíram lares. Muitos sacerdotes engravidaram mulheres jovens, inclusive de menor. Entendeu? Então não adianta essa fachada. Não adianta fugir. Porque o que é pedido, o que o Emmanuel está nos chamando é a consciência dessa realidade. É não nos reprimir, é trabalhar essa energia para a sublimação de uma forma inteligente, canalizar essas energias de uma forma inteligente e não aparentar para os outros, não, eu sou puro porque eu sou sacerdote, porque eu represento Deus na Terra, eu represento essa igreja ou essa tal religião, mas lá na sua história, nós vamos ver exatamente, são muito piores do que as pessoas que nem têm ligação com a religião e às vezes até mesmo são ateus, né? Acreditam em Deus, como assim, dizem que não acreditam, né? Temendo as manifestações do amor, e basta às vezes condenando indebitamente os companheiros da humanidade, esses sacerdotes condenam, né, pelo fato de se acomodarem a uniões respeitáveis e dignas, na generalidade receiam a si próprios, censuram os semelhantes no impulso inconsciente de lhes copiar a independência e a conduta, daí surgem os incidentes menos felizes. Quantas vezes em que vemos expositores ardentes, sacerdotes famosos e apaixonados dessa ou daquela ideia religiosa, daquela religião, líderes de tal religião, tombando, caindo, declinando-se em experiências emotivas muito mais complicadas, muito mais deploráveis do que aquelas outras que eles próprios reprovavam no caminho e na vida dos companheiros de tribuna ou lá do altar, de onde condenáveis tiveram queda muito piores. Emmanuel está falando isso, não sou eu, é exatamente Emmanuel mostrando para nós. Aliás, resiste-se que o fenômeno é compreensível, porquanto, aceitando os distintivos de determinada seara religiosa, o espírito impõe a si mesmo um fator de frenagem e autopoliciamento no campo sexual, sem que as marcas exteriores de fé signifiquem mais do que um convite ou um desafio a que se aperfeiçoe de acordo com os princípios de acrisolamento que abraça. Instruções religiosas exteriores não alteram ou de improviso, rapidamente, né, os impulsos do coração, embora se erijam em fortaleza de luz
amparando a criatura que a elas se acolhe para o serviço de autoaprimoramento. Ele está mostrando duas situações. Não altero de improviso os impulsos do coração, do sentimento, mas para aqueles que escolheram, não por repressão, mas por disciplina, fortalecer a própria luz, amparando-se, né, através de um serviço, seja religioso, para o seu próprio autoaprimoramento. Então, são duas situações. Não estou dizendo que todos os sacerdotes são desequilibrados, mas muitos deles radicalizam e, por repressão, acabam caindo de forma muito grave. Qualquer professor na Terra há de se identificar com os alunos no campo das experiências naturais do cotidiano, a fim de que se estabeleça entre eles, aluno e professor, o fio de compreensão mútua, unindo vanguarda, retaguarda do esforço para a escalada do grupo ao conhecimento. Um anjo e uma equipe de criaturas humanas não entrariam em relacionamento ideal para rendimento ideal do ensino. À vista disso, somos nós mesmos espíritos endividados, então Emmanuel se coloca, eu sou também muito endividado nessa área, ante as leis do universo, que nos enlaçamos uns com os outros, encarnados e desencarnados, aperfeiçoando gradativamente as qualidades próprias e aprendendo à custa de trabalho e de tempo como alcançar a sublimação que demandamos em marcha laboriosa para a conquista dos valores eternos. Ficou muito clara, então, essa mensagem que Emmanuel nos traz sobre os rótulos religiosos de uma suposta pureza, que na realidade é puritanismo, né? O puritanismo é a falsa pureza. Então as pessoas reprimem, tem pessoas que se convertem para tal ou qual religião, né? Eu fui muito devasso, fui muito desequilibrado, era muito viciado nisso, viciado naquilo, agora Jesus me deu uma outra vida, eu sou uma nova pessoa. Isso aí, na realidade, é apenas um ego mascarado. É uma repressão daquele ego evidente do desequilíbrio. Se não for uma transformação consciencial, repito, essa pessoa, com pouco tempo, ela vai voltar ao que ela realmente fazia antes, até às vezes de uma forma pior. Então, se a pessoa se transformar por um processo de autoaprimoramento, com consciência, com disciplina, com certeza ele pode ir muito longe. Mas a maioria dos casos é apenas repressão. Eu fui assim, agora eu sou outro porque eu estou salvo. Na realidade é só uma repressão, é só uma máscara, é só, na realidade, um auto-engano. A pessoa está se enganando a si mesma, porque as energias sexuais não se transformam do dia para a noite numa encarnação, não. Não é assim, não. A vida não é assim. A lei natural de evolução se dá pela gradação, tudo é gradual. Não, eu era assim, agora eu sou assim porque Jesus me transformou, eu sou uma nova pessoa. Isso aí é só, como diz assim, é história da carochinha, me perdoa. Mas tem muita... É só acompanhar a vida dela, e se for até o túmulo, mas acompanhe depois do túmulo. Então, porque nós somos para sempre. A pessoa pode enganar até a desencarnação. Chega a desencarnação, a coisa explode. Porque nós trazemos isso do mundo animal. Então não existe esse negócio de transformação imediata de uma nova pessoa, de um novo ser. E Paulo, ele se transformou do dia para a noite? Não. O Paulo, quando ele se transformou, ele no mínimo, ele precisou de 3 anos no deserto e mais 7 anos de convívio profissional para depois de 10 anos ele fazer as suas pregações, para quem não sabe. Foram 10 anos de conversão. Não foi o Paulo da estrada de Damasco, que realmente agora eu sou o Paulo de Tarso. Sai o Saulo, entra o Paulo. Foram 10 anos de disciplina, 10 anos de convencimento, 10 anos de ressignificação. É isso que aconteceu. Nos primeiros 3 anos ele ficou absolutamente isolado da sociedade. Agora vem aquelas pessoas, não, fazia muita coisa errada, matava, estuprava, era adúltero, era drogado, agora eu sou outra pessoa. Isso tudo, na realidade, são apenas o chamado máscaras do ego. É claro que isso ajuda as pessoas a buscar uma disciplina, mas tem que ser uma disciplina muito grande durante uma encarnação, durante a desencarnação, durante a próxima encarnação, porque não há esse salto assim, de suposta qualidade de transformação de uma pessoa em outra. Isso é impossível ante as leis de Deus. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os momentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou reprova o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. É o último capítulo, item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Emmanuel analisa essa passagem da seguinte forma: companheiros da Terra, à frente de todas as complicações e problemas do sexo,
abstende-vos de censura e condenação. Todos nós, os espíritos em aperfeiçoamento, nos climas do planeta, estamos emergindo de passado multimilenar em que as tramas da alma se entreteciam em labirintos de sombra para que as bênçãos do aprendizado se nos fixassem no espírito. Ainda assim, achamos-nos todos muito, mas infinitamente muito longe da meta por alcançar. Se alguém vos parece cair sob os enganos do sentimento, silenciai e esperai. Se alguém se vos afigura tombar em delinquência por desvairios do coração, do sentimento, do afeto, esperai e silenciai. Sobretudo, compadeçamo-nos uns dos outros, porque, por enquanto, nenhum de nós consegue conhecer-se tão somente a ponto de saber hoje qual o tamanho da experiência afetiva que nos aguarda amanhã. Calai-vos possíveis acusações ante as supostas culpas alheias, porquanto nenhum de nós, por agora, é capaz de medir a parte de responsabilidade que nos compete a cada um nas irreflexões e desequilíbrios dos outros. Somos todos peças integrantes de uma só família, operando em dois mundos simultaneamente. Aquele das inteligências corporificadas no plano físico e aquele outro das inteligências desencarnadas que se domiciliam nas regiões da mesma terra que habitais, disputando convosco, tanto quanto igualmente entre si, a aquisição de recursos substanciais da evolução. Não dispomos de recursos para examinar as consciências alheias e cada um de nós, ante a sabedoria de Deus, é um caso particular em matéria de amor, reclamando compreensão. À vista disso, muitos dos nossos erros imaginários no mundo são caminhos certos para o bem, ao passo que muitos dos nossos acertos duvidosos são trilhas para o mal, de que nos desvencilharemos um dia. Abençoai e amai sempre. Diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos em pensamento no lugar dos acusados. Então, se nós não dispomos de recursos para o autoexame consciencial, como ele fala, né? Se cada um de nós, ante a sabedoria divina, será que nós não somos particularmente, em termos de matéria de amor, que também reclamamos compreensão para nós próprios? À vista disso, muitos nossos erros, quantas coisas que nós errei, a gente fica num processo de culpa, de errei, e ele diz, à vista disso, que nós precisamos também nos compreender por um processo de autocompaixão também, muitos dos nossos erros imaginários no mundo são caminhos certos para o bem. Então, muitas vezes aquilo que eu não sei discernir muito bem como trabalhar a minha energia no campo da sexualidade, mas muitas vezes o que eu acho que é erro foi por uma imposição religiosa, foi por uma imposição dos meus pais castradores, em algum momento pais castradores existem, ou uma educação muito mal alicerçada no lar, ou péssimas instruções no campo do conhecimento fora do lar. E as pessoas realmente ficam sem saber como é que ela está lidando com essas energias no campo da própria sexualidade. E à vista disso, muitos dos seus próprios erros imaginários, né, são caminhos de acertos para o bem. Aí eu preciso usar a virtude do discernimento. Realmente, se a minha escolha está correta. E como é que eu sei se é correta ou se não é correta? É só pensarmos exatamente na lei de justiça, de amor e caridade. Principalmente de caridade, né? Não desejar aos outros o que não deseja para si, né? Isso é uma lei importante. Na realidade, é desejar ao outro aquilo que deseja para si. É a proatividade, né? Ao passo que muitos dos nossos acertos duvidosos são trilhas para o mal de que nos desvencilharemos um dia. Outra coisa maravilhosa.
mesmo que nós possamos entrar pela trilha do mal e possamos cair e errar no campo da sexualidade, um dia nos desvencilharemos, né? Por isso temos que, mesmo nas situações difíceis de queda, abençoar a experiência e, dentro de um processo de arrependimento, de expiação e de reparação, eu sair e aprender com esse erro. Isso é muito importante. Arrependimento são 3 movimentos que eu sempre ensino às pessoas que realmente nos escutam. Arrependimento é você ter noção de que você errou, aí vai o discernimento. Eu tenho noção que eu errei, eu sei a repercussão, o tamanho da consequência desse erro e me comprometo a não errar mais desta forma. Isso chama-se arrependimento. São 3 movimentos psicológicos. É o reconhecimento, saber o tamanho desse erro, as consequências desse erro em relação ao outro ou aos outros, né? E me comprometer, mas não errar dessa forma. Isso é arrependimento. Aí eu passo para o segundo momento, que é a expiação. Isso está dentro do processo, pode acontecer simultaneamente. A expiação é tentar extrair de mim o amor que já existe em mim. Expiação é extrair a pureza que eu já trago em mim. Então, se eu extrair o amor, eu vou reparar o erro, que às vezes pode ter sido grave, mas eu vou reparar esse erro grave por um processo de amorosidade. Então, eu me arrependo, expio e reparo amorosamente, sem cobrança, sem culpa e sem desculpa, mas por responsabilidade, sobretudo no campo da sexualidade, porque em algum momento, como ele diz, nos desvencilharemos um dia das nossas quedas, dos nossos erros, da nossa ignorância. Diante de toda e qualquer desarmonia no campo afetivo, seja com quem for e como for, vamos nos colocar em pensamento no lugar das pessoas que certamente nós estamos julgando e acusando. Analisando as nossas tendências mais íntimas e após verificarmos se estamos em condições de censurar alguém, vamos escutar no âmago da própria consciência aquele apelo inovidável do Cristo, quando ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, julgar os outros, né? Jesus mesmo já nos mostrou, diante daquela chamada adúltera, de que as pessoas que estavam a condenando em face da legislação mosaica para apedrejarem em praça pública, e ele jogou para a consciência de cada um exatamente se eles tinham autoridade para julgar, para censurar, para condenar alguém e para punir alguém. Nenhum deles se viram realmente nas condições com moral para isso, todos foram embora. Jesus apenas pediu a ela que se arrependesse, ou seja, vai e não peque mais, arrepende-se, expie e repare esse erro, mas não faça mais isso, né? Não adultere mais. Porque se adulterar, Jesus não vai estar próximo, certamente ela vai passar pelo crivo daqueles que continuarão com seus, cheio de aspas, né, pecados sexuais, e vão querer condenar que está em erro sexual. Quer dizer, é um cego realmente matando outro cego, né? Emmanuel desenvolve, então, para terminar a nossa fala, os conceitos estabelecidos na codificação neste livro. Eu coloco aqui no final, né? Está lá no prefácio, né? Exatamente para nos demonstrar de uma forma reflexiva que as hipóteses que ele traz aqui neste livro ao redor da sexualidade humana, né, foram também objetos de análise, de reflexões e de uma forma muito criteriosa por espíritos superiores, de estudos no plano espiritual no século XIX. Porque no século XX é que explodiria todo esse processo dos conflitos sexuais na humanidade. Daí vários problemas de ordem ligados ao sexo, como no começo do século XX, as sífilis e várias outras doenças, né, chamadas sexualmente transmissíveis, além da AIDS, etc. Mas tudo isso foi criteriosamente estudado no século XIX, logo depois do Espiritismo surgir, pela espiritualidade superior, e Emmanuel foi buscar nos arcanos dos arquivos espirituais, exatamente trazendo essas reflexões, prevendo choques de opiniões, conforme ele diz, né, em matéria afetiva, que a humanidade atualmente enfrenta. E diz ele, para encerrar o nosso estudo: sem contemporizar com considerações piegas, aquelas considerações totalmente inúteis, né? O Emmanuel é muito incisivo, ele é muito objetivo naquilo que ele está trazendo na obra. Ele sintetiza todas as digressões, qualquer tipo de discussões que vão perder tempo, desviando do objetivo, do foco, que é estudar vida e sexo, né? Nos magnos preceitos doutrinários, o que ele diz? Sem contemporização. Ele não está propondo proibição do uso da energia sexual, mas a educação. Ele não está propondo nenhum tipo de abstinência imposta, como acontece com religiosos muitas vezes. Não estou dizendo generalizando, mas muitas vezes ocorre esse tipo de abstinência imposta, né? Mas o emprego digno, com respeito aos outros e a si mesmo, tanto quanto aqui em todos esses 26 capítulos, ele, em nenhum momento ele prega a indisciplina,
no campo da sexualidade, mas ele prega a necessidade da disciplina da energia sexual em todos os 26 capítulos, né? E também ele não mostra para nós de que o caminho é o amor livre, não. Então, nenhum tipo de proposta de impulso livre, mas a responsabilização dessas energias que nós trazemos, todos nós, milenarmente, e ainda vamos levar durante ainda milhares e milhares de anos para frente em nossa evolução. Fora dessas regras, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer, recomeçar a obra da sublimação pessoal no campo da sexualidade tantas vezes quantas se fizerem necessárias pelos mecanismos da reencarnação. Essa é a proposta do livro, porque a aplicação da sexualidade, diz ele, né, ante a luz do amor e da própria vida, porque a vida é um manancial inesgotável, você pode matar corpos. Aliás, o contrário da morte nem é a vida, o contrário da morte é o nascimento. Depois do nascimento vem a morte. Então, o que é o contrário da morte? É o renascimento. O contrário da morte não é a vida, não, porque a vida ela nunca se acaba. Então, a morte não é o contrário da vida, a morte é apenas o contrário do renascimento ou do nascimento. É um detalhe muito importante nós gravarmos, porque a vida é para sempre, é um manancial eterno, né? Então, considerando essa realidade, sexualidade é um assunto pertinente à consciência de cada um, diz ele no prefácio dessa obra maravilhosa, do qual nós recomendamos uma leitura mais reflexiva. A minha proposta foi uma leitura comentada, apenas com algumas ideias que nós trouxemos em cada capítulo. Eu agradeço a oportunidade que eu tive de poder realmente estar na companhia de alguns, na live ao vivo, né? E outros que em algum momento possam nos ouvir. E no próximo sábado estaremos começando o Missionários da Luz. Vamos adentrar na questão, nos meandros complicados da mediunidade. Como é que se lidar com isso? A dificuldade de lidar com a mediunidade. Embora todo um processo de conceitos, não novos, mas conceito até científico de Alexandre, um grande cientista, né, que é o coordenador intelectual da obra. E nessa obra nós vamos aprender muito como nos comportar em grupos mediúnicos, aqueles que trabalham com mediunidade e aqueles que se candidatarem mais tarde a procurar um grupo mediúnico para se tornarem também servidores com a mediunidade para a espiritualidade. Até sábado que vem com o Missionários da Luz, então. Boa noite para todos vocês. Muita paz.